Nesse Dia de Direito, recebo meu grande amigo, deputado federal Sargento Portugal, direto aqui do estúdio Sphinx, no CEL, na Barra da Tijuca, no Corporate Executive Offices. Portugal, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, para a gente fazer esse bate-papo aí. Falar muito de segurança pública, que eu acho que é uma das coisas que mais aflige hoje. Não só o estado do Rio de Janeiro, mas a gente vive o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é vitrine para o Brasil inteiro. E a gente fica muito receoso. Você, como um cara, neto de polícia militar, filho de polícia militar, policial militar e hoje deputado federal, eu queria saber de você. Segurança pública no estado do Rio de Janeiro, tem jeito? Bom, primeiro, te agradecer pelo convite, a todo mundo que está apoiando aqui, que está trabalhando para acontecer, né? Trabalhando nos bastidores. Eu não posso perder a fé nunca, Amém. mas que nós estamos respirando por aparelhos há bastante tempo, nós estamos. Então surgiram novos personagens agora para nos ajudar, como a figura do secretário de Segurança Pública, Dr. Vitor. Doutor Vitor, inclusive, nós falamos com ele hoje, inclusive, ele estaria junto com a gente aqui hoje também, mas por Falei com ele conta também. da situação caótica que vive o Rio de Janeiro, ele teve que ser chamado às pressas lá ao Palácio para uma reunião com o governador. Nós estivemos juntos, inclusive, numa reunião no Firjan, onde estava o secretário de Segurança Pública, Sim. o secretário de Polícia Militar e o secretário de Polícia Civil. E nesse encontro da Firjan, deputado, eu fiquei apavorado com os números que foram colocados. E algumas situações que a gente vê e torna-se corriqueiro para quem vive no Rio de Janeiro. Carros de polícia, carro de polícia militar, todos eles com fuzis. Fuzil é arma de guerra. Nós temos uma unidade que é um núcleo especializado de destruição. Nós temos retroescavadeira, nós temos policial de operações especiais, especialista em retroescavadeira. É isso aí. É um absurdo! É um absurdo! É um absurdo! Que é o Núcleo de Apoio a Operações Especiais, que é o NAOI, retroescavadeira e kit de demolição. É brincadeira. O Rio de Janeiro é brincadeira. Não é para amador. Eu posso falar sim com propriedade. O carioca, ele já não. Assim, o Rio de Janeiro não é mais do carioca. Nós perdemos o Rio de Janeiro. A gente está num trabalho agora de recuperação do Rio de Janeiro. Porque nós estamos refém dentro de casa. Se tu parar para ver hoje, todo mundo que está nos acompanhando, nós somos agora consumidores de série. Streaming. Você pega a tua televisão lá, quantas assinaturas você tem de inúmeros canais ali que te oferecem série. A gente tá tão preso a ficar dentro de casa. E dentro da tua casa, com grade. Dentro da tua casa, para quem pode morar num condomínio fechado, com segurança privada, com sistema de monitoramento. Olha o que está acontecendo com o carioca. Uma coisa que você tinha antigamente para as autoridades, e olha lá, você via muito Papa usar o Papa móvel ali, blindado de ponta a ponta. Isso agora, acho que quando você vai comprar um carro, você está botando na balança ali se você tem como blindar ou comprar um carro blindado já. Então, o Rio já não pertence ao carioca há muito tempo. Então, a discussão que nós temos que ter é: vamos conseguir recuperar o Rio? Porque o Rio hoje ele pertence a facções criminosas que brigam pelo território. Essa é a palavra. Não A retomada de território. Se alguém acha que droga hoje é o ponto principal da discussão dessa briga entre facções, esquece. O território é muito mais atrativo. Se me permite, se você pegar uma comunidade em que 1% consome droga... Esse é um dado que é um dado fundamental. É muito pouco. Não tem 1% da pessoa que consome droga, mas É pouco. 100% consome internet. Vamos lá. Todo mundo que mora dentro de uma comunidade ali consome luz, Lógico que sim. consome água, Sim. consome gás, Tem de já que não é consumir. canalizado, Não tem a SEG, né? Não tem nada. consome internet. Todo mundo está conectado. Aí, vamos estender mais um pouco. Eles mapeiam e veem o seguinte: quantas padarias nós temos aqui dentro? Isso é um absurdo. X, farinha de trigo, só pode comprar comigo. O ovo, só pode comprar comigo. Aí eles vão mapear quantas pizzarias tem ali dentro. Então a pizzaria compra o ovo, compra a farinha, compra o queijo, compra o presunto.
A água, eu não entro nem mais nesse mérito. O gás, já não entro mais nesse mérito também. Estou falando agora alguns pontos. Pão de queijo. Cigarro. Cigarro. Você não compra mais direto de quem fabrica cigarro. Não vou falar o nome de ninguém aqui. Quem fabrica, você compra direto com eles. A central de entrega hoje é deles. Então você tem hoje comerciante acuado por criminosos em que não tem nem mais o direito de comprar através de fatura. Já parou para avaliar isso? A compra agora é à vista. Você não pega mais o boleto faturado, tu tem que pagar à vista. A chance de calote ali qual é? Zero. Eu tava vindo para cá agora, aí uma moradora falou assim, Portugal, tu tem que falar da região, tá lá, que os caras estão cobrando isso e aquilo. Eu falei, eu tô falando, eu tô cobrando. Eu já pedi a presença do governador, inclusive, para cravar a bandeira do Estado. Amém. E falar que quem manda aqui é o Estado. E o Estado, ele representa a população do bem. Sim. Então nós temos que devolver isso. Eu falei para ela, não, porque as portas estão fechando, estamos perdendo tudo. Esse é o cenário. Estão se cobrando taxas, estão se cobrando um montão de coisa para justificar que é para pagar policiamento, que é para justificar que é para pagar outra coisa. Mentira. É mentira. Entendeu? Eu vou defender sempre a polícia. Eu vou defender sempre a polícia. Como eu falei, que dentro de comunidade é uma minoria esmagadora que usa droga, é uma minoria esmagadora também dentro das forças de segurança que são corruptos. É uma minoria. Mas, Portugal, eu vou te ser muito sincero. Eu não coloco nem a corrupção na polícia. E quando falam letalidade policial, isso é uma coisa que eu tenho horror. Eu também. Eu tenho horror. Letalidade policial. Gente, vamos olhar os confrontos que tem. O que a polícia militar vai fazer? Existe hoje a dominação de territórios. Quando você falou isso, é o que eu enxergo. Ponto. É o que é? É o joguinho do War. Antigamente. É o joguinho do War. O cara vai ali dominar aquele território, porque aquele território para eles é a maior quantidade de consumidores que ele vai ter. É consumidor de pão, de água, de luz, de internet. Vou colocar o problema da internet. Tu acha que ele vai querer vender droga lá dentro? Pra quê? Pra roubar o fio de cobre da internet dele? Pra quê? Ele não vai, pô. Agora, esquece droga. Eu já vou te fazer uma cobrança aqui já de uma vez, já ser deputado federal. Claro, pode mandar. E eu já vou mandar uma aqui, que é uma das coisas que eu acho absurdas. Nós temos a nossa Agência Nacional de Telecomunicações, uma agência reguladora que trata exatamente das telecomunicações. Sim. E hoje, mormente, internet. Hoje ninguém usa mais uma linha de telefone. Usa o WhatsApp para fazer ligação, usa os dados móveis, ou melhor, precisa de internet, precisa estar conectado. Existe uma portaria da Anatel que fala que se aquela operadora, aquela distribuidora, aquela empresa que comercializa a internet tem até 4.999 assinantes, ela não precisa de homologação da Anatel. Ela funciona normalmente. Então o que acontece? O crime, que sempre foi chamado organizado, ele se organizou há muito pouco tempo. Ele sempre foi o crime desorganizado. Sempre. Hoje não. Hoje ele virou uma empresa. Pode ver que nesse período que eles começaram a se organizar, como é que tá complicando? Não, e complicou mais com a DPF 635. Isso aí. Esse foi o grande problema que nós tivemos. Isso Brasil inteiro. Por quê? Fizemos uma comunidade nacional, uma federação de todos os bandidos do Brasil inteiro estavam no Rio de Janeiro tramando o quê? Organizando o crime. E essa organização de você ter uma empresa onde você não precisa de homologação de Estado para vender internet, até que você tenha 4.999 assinantes. Vamos para a rede social e falar com a Anatel para baixar isso. Por quê? Numa comunidade de 70, 80 mil residências que temos no Rio de Janeiro um monte. O cara vai ter uma empresa limitada a 4.999 e não ter fiscalização da Anatel? Não. Vamos derrubar. Com certeza. Essa regulação da Anatel. Regulando, a gente vai estrangular o crime. Já é mais uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu vou, por respeito à pessoa, eu conheço um empresário, vou chamar assim, que trabalha nesse ramo. Sim. Correto, trabalhador, honesto. E ele tinha uma expectativa de ter até... Criou-se uma estrutura dentro da internet dele de até ter 10 mil assinantes. Sim. Acontece que a mais preparada empresa que explora uma determinada região aqui do Rio de Janeiro era dele. Uhum. As outras, menores,
com pouco compromisso, mas não com tanta responsabilidade igual a ele de entregar o melhor, ser correto, pagar os devidos impostos. Uma pessoa correta, como Sim. tem que ser, como nós somos, como Sim. tem quem está nos acompanhando. E foi em cima dele. Para azar dele, a dele é que tinha melhor estrutura. Então era mais fácil minguar as outras, centralizar tudo na dele, bater nas costas dele e falar assim, ó, tchau. Agora é com a gente. Mas nós vamos te comprar, um dia a gente te paga. Eu vejo, Evandro, até essa limitação tem que ser feita, como tu falou bem. Mas a fiscalização em cima das outras, vamos botar que passe de 5 mil, que chegue a 6 mil, que chegue a 7 mil, que chegue a 8 mil. Quantos usuários hoje nós não temos em comunidades como no Complexo Alemão, no Complexo da Maré? Quantos não usam lá dentro? Então, se você for dentro de uma empresa dessa, tu vai ver uma empresa dessa, às vezes com tudo certinho. Documento, CNPJ. Toma não sei o que lá, tá aqui. Contribuição tal. Mas por trás dela, quais são os artistas? Não estou apontando Sim. nenhuma. Mas eu acho que nós temos que trabalhar com inteligência justamente para chegar. Porque chega muita informação que tem que ser fiscalizado. Por exemplo, aqui na Zona Oeste, a informação que chega, quem está explorando a internet ali, é um cara que às vezes pode ser de Itaboraí. Aí tu fala assim, caramba, Zona Oeste no Rio de Janeiro com Itaboraí tem uma distância muito grande. Mas por que eu falo isso? Porque é atrativo. Então eles estão abrindo tipo espaço para outros de fora do próprio Rio de Janeiro. Sim. É como se o cara viesse do estado dele já, esse criminoso, viesse para cá para aprender. E aqui no Rio ele recebe faculdade de crime organizado, Sim. mestrado de crime organizado, doutorado de crime organizado. Então ele fala assim, caramba, eu perdi tanto tempo lá no meu estado que aqui o que vocês me mostraram agora, talvez eu nem volte, mas eu amplie lá. É o que está acontecendo. Se você pegar no Rio de Janeiro hoje, a quantidade de elementos de facções criminosas que vêm para cá para aprender, o Rio de Janeiro ele não é nem o primeiro em criminalidade, o estado mais violento. Para nós, cariocas, ele passa essa sensação. Mas ele não é. Mas o que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, como tu falou bem, o fuzil aqui é banalizado. Banalizado. É banalizado. Então, a guerra polícia, aqui... E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu falo isso, e falo em todas as oportunidades que eu tenho de falar, tá aqui meu editor que fala, Evandro, você repete isso toda hora. Repito mesmo. Mas tem que repetir. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e os seus batalhões, então, de operações especiais, como o BOP, a própria Polícia Civil com a CORE, lá com o doutor Fabrício, pode estar na linha de frente de qualquer guerra que está acontecendo no mundo e tira de baia, pô. Qualquer guerra. Tira de boa. Qualquer guerra no mundo. Armamento diário é o fuzil. Enfrentamento de local mais difícil acesso, que são as comunidades do Rio de Janeiro. A topografia atrapalha, as ruelas atrapalham, a contenção que é feita pelos bandidos com arma que... O policial militar, você vem de família militar, você sabe disso. O treinamento militar, ele te dá a expertise a que você não perca o tiro. Sim. Você não perde o tiro. Você não pode perder o tiro. Você perder o tiro é uma munição a menos e a tua vida que pode estar indo pro saco. Agora, o bandido não. Para ele não tem limite. E para ele não tem mira, não tem nada. A situação dele é: vou fazer com que esses caras não entrem. A gente fica muito chateado, e aí eu pego um gancho lá da DPF 635, que foi um absurdo de pessoas em seus gabinetes tá aqui. Blindados e suas vidas blindadas chegarem a um ponto. Nós tivemos, então, traficantes presos no Rio de Janeiro após a DPF 635, do Nordeste, 124, do Sudeste, 95, excluindo o Rio de Janeiro, colocando só Minas, Espírito Santo e São Paulo. Do Centro-Oeste, 63, do Norte, 59 e do Sul, 17. Então, melhor, esses são chefes de facções criminosas de outros estados que vieram fazer o curso de pós-graduação, a faculdade, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, como você disse aqui. É o que eu tô falando. Entendeu? Então, a segurança pública, a gente precisa de lutar mais. E quero te estimular a mais uma situação que quero lhe cobrar enquanto
Sempre. meu deputado federal, eu acho que a todos que votam, vocês lembrem dos seus deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, vereadores, prefeitos, a quem você vota. Cobra o cara. Tá aqui o arroba do Sargento Portugal, manda no direct dele. Do seu deputado estadual, manda no direct dele. Vê uma coisa errada, marca o seu deputado federal, marca o seu deputado estadual, marca o governador, marca o presidente da república. Só assim eles vão ver que você está cobrando. Por quê? O cara que foi eleito com 50 mil votos, ele tem 20 mil reclamações da DM dele cobrando, opa, eu vou perder 20 mil votos. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ser cidadão é isso. Não é ser cidadão a cada 2 anos ir lá e votar e escolher seus representantes, não. É cobrar diariamente deles. E é para isso que eles são pagos e por isso que eles estão ali. Com certeza. Se não quiserem, beleza. Eu quero fazer uma cobrança que eu sei que é extremamente difícil, mas eu não posso deixar de cobrar e ter oportunidade de estar com um deputado federal atuante que entende segurança pública e entende de direito. Eu também repito muito isso. Eu sou professor de direito e tenho uma crítica absurda e faço um retrospecto histórico, só para a gente poder contextualizar aquilo que é o meu raciocínio. Nosso Código Penal foi instituído em 1940. 1940. Ou melhor, demorou-se ali 2 anos a se preparar. 1938. Qual a idade média de um deputado federal? 50 anos? Por aí. 50 anos. Então ele teria nascido em 1888. Uma data linda. 1888 nós tínhamos o quê? Ainda éramos império. Isso. 1889, primeiro ano da República. Esse cara que nasceu em 1888, os pais dele tinham escravo. Porque a escravatura foi no ano que ele nasceu que acabou. Como é que pode vigir até hoje? Uma pena, minha amiga particular, que está no nosso canal, Ana Carolina Oliveira, está hoje vereadora em São Paulo. Teve sua filha assassinada pelo pai, que jogou ela ainda viva do 6º andar de um Comoção apartamento. nacional. Comoção O nacional. Brasil ficou chocado com aquela situação. Chocou, mas 16 anos depois, esse sem luz, estava passando o Réveillon com a sua namorada, que foi copartícipe desse crime absurdo, numa mansão no litoral de São Paulo, 16 anos após ter matado a sua filha. Caramba! A gente tem que mudar o Código Penal para não ter progressão de regime, Portugal. Não tem progressão de regime. O crime no Brasil compensa. Muito. Se um fuzil, o cara chega, tá com um fuzil na mão, tá preso. O que é? Porte ilegal de arma. Opa, alto lá. Que arma que é? É um fuzil, uma arma de guerra? 50 anos de cadeia. É muito? Não. Ninguém precisa andar de fuzil. Nem a polícia militar. Eu tive lá na LAAD, aqui no Rio Centro, você esteve lá também? Na LAAD, eu fiz um vídeo lá que me chocou, Portugal, pela complexidade que virou a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Ao lado tinha o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de caveirão, que são blindados de guerra, Sim. com pneus com banda blindada, com blindagem que não passa absolutamente nada. Carros de guerra. E ao lado, ladeado a ele, aquele fusquinha da Polícia Militar. Então, melhor, passou-se de um fusquinha para a Polícia Militar para um carro blindado de guerra. Se o bandido não tiver medo de pena, não vai ser aquilo que o ministro Lewandowski, excelentíssimo senhor ministro da Justiça, senhor Lewandowski, vem no Rio de Janeiro, vem passear comigo, vem passear com o Tievando. Convidei. Mas com o senhor ele vai andar na viatura, vai andar com o meu carro comigo, vamos passear comigo, vamos mostrar para o senhor o que é o Rio de Janeiro de verdade. Tem que chegar sem avisar. Ele chegar e falar que polícia prende mal. Que polícia prende mal o quê? Não. A justiça solta. A justiça solta mal. Não, nós não temos lei no Brasil. Isso aí. Nós não temos lei no Brasil hoje. Um cara ser condenado a 32 anos por assassinar uma criança de 6 anos é um absurdo, é muito pouco. Mas ele ficar só 16 e hoje ele está vivendo de boa. O cara está traficando droga, o cara está vendendo um fuzil. Aqui, num condomínio, aqui na Zona Oeste,
condomínio Novo Leblon, há poucos dias, um arsenal de guerra com fuzis, pistolas douradas. Caramba! Caramba! A Polícia Federal quer se meter em tudo? Vai para a fronteira. Ah, mas na fronteira eu não quero ficar. Então deixa o exército tomar conta. Nós temos que usar as forças que temos para que a gente não deixe virar um narco-estado. O Brasil está virando um narco-estado. E a gente tem que impor por força. Nós temos mais ou menos a mesma idade. E eu sou de uma cidade do interior de Minas, Muriaé. Conheço. E na minha cidade tinha lá o Sargento Ventura. O Sargento Ventura tinha um 38, velho, e um cacetete. Mas dava conta. E a gente respeitava. Não é que tinha medo da polícia. Vai lá ver como é que tá Muriaé agora. Vai lá ver como é que Muriaé tá hoje tem um presídio, tem faccionado lá, você tem um desespero enorme, que é a confluência de duas BRs, a violência está presente, o tráfico de droga está presente, o tráfico de arma, Caramba, Portugal. Me ajuda nós a mudar essas leis. Ajuda nós a mudar essas leis. Posso pegar, deixa? Por favor. Eu vou falar como carioca, contribuinte, como brasileiro. O nosso Brasil, o nosso Estado, ele tem que ter a devida atenção para o problema. Por quê? Quando vai ter aqui um grande evento, tudo se é maquiado. Eu não sou contra buscar investimento, eu não sou contra buscar tornar atrativo o turismo, mas esse turismo, esse atrativo, ele não é para o carioca. Onde eu quero chegar? Você monta toda uma estrutura, todo um aparato para o estrangeiro vir aqui e falar: o policiamento foi perfeito, muito obrigado, graças... Não é assim. Aí você vem de outro estado e vai falar assim: nossa, mas o Rio de Janeiro está muito seguro, eu fiquei muito tranquilo. Então essa moeda tem dois lados. Tem o que está vivendo isso e tem um lado da realidade do carioca. E essa realidade subdivide. Os agentes de segurança pública trabalhando totalmente sobrecarregado, desvalorizado, desmotivado, sugado. E a população que está dentro de casa, que eu falo, refém. Então nós não temos mais esse Rio de Janeiro que é para o inglês ver, que é para o turista ver. Meu irmão, é tão preocupante isso tudo, porque a gente gosta muito de falar dos outros e a gente não aponta. Se eu fosse governador, eu não seria um governador popular. Eu acho que eu seria um governador impopular. Por quê? Porque eu ia colocar o seguinte: imagina se eu assumisse o governo agora, Zona Vermelha. Eu ia espalhar pelo Rio de Janeiro placas desse sentido. Eu ia invocar o auxílio das Forças Armadas. Tem um decreto-lei de 1941, pode até me corrigir, 3437 de 1941, que ele fala do emprego das Forças Armadas em 1,320 km das instalações militares. Sim. E eu fui até o ministro da Defesa, José Múcio, pedindo para que seja aplicado esse decreto. Até porque... ela tem jarda, se não me engano. Ela tem jardas. E o que aconteceu? Vou dar um exemplo que eu não queria que tivesse acontecido como exemplo. A médica da Marinha, Sim. que morreu dentro do Hospital da Marinha, no Marcílio Dias, Sim. do Lins de Vasconcelos. A Marinha foi e aplicou esse decreto. E entrou lá com os fuzileiros. Então, é um decreto que está valendo. Sim. O que eu não consigo entender é qual é o momento em que nós vamos parar com essa putaria e falar o seguinte: é guerra. Já deu. Tem que ter força armada, tem que ter as forças auxiliares, tem que ter todo mundo trabalhando em conjunto. O Brasil vive um cenário de guerra. Se a gente não encarar dessa forma, nós vamos enterrar os nossos. Porque você pode ter certeza, os poderosos, eles têm aparato. Sim. Os poderosos, eles se unem, eles se abraçam. Eu vi uma proposta do governador agora para garantir a segurança do governador depois que saia do mandato por mais 4 anos. Acho que é isso. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Há um mês, mais ou menos, meu carro foi alvejado enquanto eu estava dentro de uma comunidade de Antares.
Eu estava dentro de um carro blindado. Mas nem todo mundo era com carro blindado. Não. Nem todo mundo mesmo, é uma minoria. Porque você, para comprar um carro blindado, ele é caro, para você manter ele é caro, tudo é caro. Então é uma realidade em que não é para todos, mas quando se passa isso, em que os políticos estão ali dentro do problema, nós temos que discutir o seguinte: partidos, por favor, fiquem lá de fora dessa sala. Ideologia, vamos deixar lá de fora dessa sala. Vamos chamar todo mundo aqui e falar o seguinte: para você interessa o povo? Para você interessa o povo? Para você interessa o povo? Sim, mas qual o povo que você defende? Eu defendo o trabalhador. Quem é a tua tropa, né? Isso. Porque vamos deixar claro, porque por mais que tenham partidos que sinalizem mais para o lado esquerdo, que defendam mais esse que merece segunda chance, eu não acredito. Me desculpa. Um cara que estuprou. Cadeia não é para ressocializar Não, absolutamente esquece, ninguém. esquece. O cara tem que ter medo de entrar na cadeia. O cara tem que falar o seguinte, Eu não vou cometer o crime. Se eu cometer o crime, Vamos lá. eu vou ficar agarrado Vamos lá. lá. Por que você recebia os castigos dos pais? Para não cometer algum erro dentro de uma família. Sim. Aí você mata alguém, estupra alguém, você trafica, se filiou, se organizou, tá numa organização criminosa, virou um criminoso, você virou um bandido. Você virou um bandido mesmo perigoso, extremamente perigoso. Aí vem lá, cumprimento da pena. Aí começa. Vai réu primário. Como tu falou, droga e fuzil. Droga, fuzil acessório. Acessório. Aí tu Não começa. vai crescer na pena, Aí tu pô. começa o seguinte: lá dentro da cadeia, vamos botar aquele esteja preso. O que ele faz lá dentro? E aí, cara, como é que tá? Como é que tá na tua região lá? Lá vira um bate-papo. Lá é um spa. Lá é um spa. Entendeu? Que fica assim, como é que tá a tua área lá? Pô, aí começa a organizar, pá. Então, eles vão se aperfeiçoando aquilo que a gente falou. Eles não estavam organizados e agora estão se organizando. Cara, eu vi um podcast, esse dia o colega me mostrou, de ex-vagabundo. Aí tá a mãe do ex-vagabundo, a mãe do outro lá, e rindo, dando gargalhada. Esses caras hoje, eles escrevem um livro e vendem. Esses caras fazem série e vendem. Esses caras vão contar a versão do crime deles para te convencer que ele não teve a possibilidade, a oportunidade de se transformar alguém na vida. E que o lado dele, da pobreza em que ele estava ali dentro da comunidade, e que eu não tiro em nenhum momento a responsabilidade do Estado. Na comunidade, no asfalto, para onde for, tem que entrar a saúde, tem que entrar a educação, tem que entrar o saneamento, tem que entrar o asfalto, tem que entrar a segurança. Ali tem trabalhadores que precisam ser amparados. Então o crime se organiza onde o Estado não está organizado. Ele é ausente. Ocupa o espaço. Aí você pega os espaços que hoje o crime organiza e tu bate na porta lá para falar o seguinte: meu filho precisa ser atendido, precisa pegar um medicamento. Aqui não tem. Aí você bate na boca de fumo, cara, pega aqui o dinheiro, vai lá e compra lá, tia. Vai lá, tio, compra lá pro teu parente lá. Pô, mas eu tô com dificuldade aqui. Lá deve ter tipo uma assistência social do tráfico. Pô, tá faltando comida, tá faltando gás, tá faltando tudo. Então esse cara passa a ser a assistência social dentro da comunidade. Malandramente, ele vai trabalhando, conquistando. Há quanto tempo nós não temos operação na Rocinha? Procura ver quem está de frente na Rocinha hoje. Procura ver da forma que ele trata. Procura ver o estudo que esse cara tem. Que tu vai ver que você não está falando com um cara magrelo, com camisa amarrada no rosto. Até porque hoje eles não se escondem mais, Evandro. Os bandidos não são mais dos anos 80. Não. O crime hoje ele é extremamente organizado. Acabou. E com a estrutura de bons advogados, bons escritórios de administração, administradores de empresa. Virou uma empresa, virou um business. É. O crime virou um business. Por quê? Porque é muito dinheiro. Não é só o dinheiro da droga, não é só o dinheiro do tráfico de fuzis e de armas pesadas. Mas essa comercialização, como você falou, da farinha de trigo, do ovo, da luz, da água, do gás, da internet. Caramba! Ah, esquecemos até de falar, né? As construções. As construções desordenadas. Caramba! Quem é que lá dentro vai fiscalizar? Mas caramba, hoje tem... Ouvi falar que tem um negócio, inclusive você tem até uma lei sua, um projeto de lei seu lá, que é um negócio chamado drone.
Isso. Você conhece mais do que eu, porque eu não sei o que que é. Vou É um puxar bichinho aqui, que ó. voa. Vou puxar aqui. É um bichinho que voa e ele filma. Então, melhor, você não precisa ir lá dentro, não. Não Você precisa. Você pode ver a comunidade lá de dentro, lá se está tendo construção irregular ou não. Caramba, tem prédio 8, 10, 12, 15 andares. Você hoje consegue trabalhar com inteligência, sim. É o que eu tô falando, entendeu? Com toda certeza. Você consegue hoje trabalhar com inteligência. Aqui, ó. Tem alguns pontos aqui que eu relacionei. Lembrando aqui, ó. O PL 3191 de 2024, Da barricada. que criminaliza a obstrução de vias públicas com barricada, porque não dá mais para aceitar a viatura sendo impedida de entrar em comunidade porque o bandido fechou a rua com entulho. Então vamos tirar a viatura? A ambulância entra? Para recolher lixo, dá para entrar também? Não dá. Para socorrer alguém, um parente teu que está passando mal, não estou falando baleado, não. Eu tô Passando falando mal, crise de rins. O teu direito de ir e vir. Crise de rins. Aqui, ó. Outro. Não, mas do barricada, só vou dar um dado aqui. Já que a gente falou, Claro. é um projeto de lei seu, um projeto de lei federal. Só no Rio de Janeiro, em 2023, foram 5.153 barricadas destruídas, com 8.028 toneladas de entulho retirados. Tu falou bem, a polícia tem uma parte especial. Tem um núcleo operacional, onde tem reta escavadeira, onde é que tem uma operação de destruição disso. Em 2024 foram 7.087, quase 7.100 barricadas retiradas, com 7.700 toneladas de entulho dessas barricadas. Porque tem um núcleo especializado para derrubar isso. Você está fazendo uma lei para criminalizar. Amém. Alguém enxergou. Para criminalizar, conseguimos em tempo recorde aprovação e até me fiquei... Assim, me trouxe surpresa que o pessoal que defende mais que foi o seguinte: poxa, Portugal, tem como deixar de fora um dia que estiver faltando luz, um dia que estiver faltando água, uma manifestação das pessoas cobrando as concessionárias? Manifestação não é crime. Não tem nenhum problema. Manifestação não é crime. Você está insatisfeito com o serviço público, com o seu governo, com o seu deputado, com o seu prefeito, não é crime. Não. Opinião. Eu opino pra caramba no meu Instagram. Isso. Não existe crime de opinião. Claro. Eu posso falar o que eu quiser. Se eu ofendi o Sargento Portugal, eu vou ser criminalizado pela ofensa pessoal que ele fez. Sim. Agora, eu dizer que é opinião minha, porque eu estudei, e sei que tem um presidente da República que hoje senta na cadeira de presidente da República, que ele foi processado em primeira, segunda, terceira instância, chegou-se ao Supremo sem necessidade, e ainda assim tudo foi majorado a sua pena, e depois falaram que anularam as penas dele, e dentro dessas penas, um ministro do Supremo dá uma canetada e devolve 6 bilhões de reais para uma empresa que falou, eu roubei. Não, mas tem que devolver porque... Caramba! O crime compensa, Portugal. Ó, vamos só bater mais 2 pontos aqui, depois eu vou entrar nesse aí, porque, ó, Por favor. o projeto de lei 3682 de 2024 aumenta a pena para apologia ao crime em eventos artísticos. Essa é boa. Essa O também cara gostei. vai pro palco, canta, exaltando o tráfico, ostentando arma, chamando facção de família. Isso influencia, isso normaliza a bandidagem. O outro que tu falou bem do drone, projeto PLP 36 de 2025, que regulamenta o uso de drone pelas polícias. É tecnologia a favor da segurança, inteligência tática com respeito à lei. Eu não vou mais longe. Para mim, esse drone tem que estar acoplado de uma arma para eliminar imediatamente qualquer marginal que fez uma escolha. Ele colocou a mão numa arma, ele fez uma escolha. Quem coloca a mão na arma e não é da segurança pública, que é do crime organizado, tem que ser abatido. Quem preserva o lobo sacrifica a ovelha. Nós somos a ovelha. Sim. Então aquele que está com fuzil, aquele que está com granada, teve um candidato aqui no Rio de Janeiro que depois veio a ganhar a eleição para governador, que ele tinha uma ideia de abater com sniper todos que estavam armados. Eu falei, meu Deus do céu, estou tendo um sonho que vai se tornar realidade. Então vamos poder eliminar da sociedade, não é matar por matar não, mas preservar as ovelhas Sim. do lobo. O lobo foi o que fez a escolha. Então eu imaginei, agora nós vamos arrebentar. O que aconteceu?
não foi para frente. Então, não vejo hoje, Evandro, nenhum discurso parecido. Não vejo hoje discursos de que estamos perdendo a guerra, porque eu acho que a população quer ouvir a verdade. A cada 2 anos, nós temos o milagre das eleições, Sim. em que são passados números, em que falam, estamos baixando os números, mas você dedicado, você não vê isso. Não. Estamos melhorando aquilo, mas você dedicado, você não vê isso. A sensação não existe. Aí vem a oposição, porque tem a situação para renovação de mandato ou apoiamento à chapa dele, ao grupo dele político. E vem a oposição que mostra que nada funcionou naquele período. Então, mesclando o que um fala e o que o outro fala, existe um milagre chamado segundo turno, em que eles fazem assim, ó. Agora tudo funciona, mas você não era crítico a esse e aquele ali. Se você pegar hoje para ver a presidência da República, ela tem o vice-presidente, um crítico ferrenho, ao atual presidente. Sim. Então, Com uma frase, abre aspas. O que aconteceu? Ao vice-presidente Geraldo Alckmin, uma frase dele. Vamos recolocar o criminoso de volta ao local do crime? Então, será que realmente o brasileiro tem memória curta? Tem memória curta? Porque as propagandas, elas são propagandas eleitorais, elas são maravilhosas, né? São lindas. Que você fala assim, caramba, onde é isso aqui? Pô, no Rio mesmo? Vamos falar do Rio porque ele tá no Rio, né? Sim. Aí tu fala assim, caraca, do Rio mesmo? Eu tô vendo isso aqui. Nós, como tu militar também, que foi, e pô, eu sou militar, e que nós estamos dentro do problema trabalhando, tu fala assim, cara, isso não é verdade não, meu irmão, como é que tá? Mas o poder da divulgação, ele é muito amplo para aqueles que conseguem aparelhar. Então eles conseguem te deixar em dúvida às vezes, se realmente aquilo aconteceu. E depois que você está na mídia, eles soltam o teu nome na mídia, de uma desinformação, para você desconstruir aquela desinformação, muitos vão falar, esse cara é safado, hein? A gente estava conversando há pouco aqui com um colega militar, em que eu estava falando para ele, policial, reformado, do Rio de Janeiro, eu falei, é muita desinformação que é passada para se construir o quê? Um herói? Para se construir o quê? Um salvador da pátria? Para se construir o quê? Primeiro eu desconstruo para depois construir? Não, o tempo é deconstrução. Os políticos, eles são os únicos responsáveis por a gente estar onde a gente está. Onde a gente chegou. Fato. Fato. Ou por falta de entendimento, ou por excesso de posicionamento, ou por estrutura, ou tudo. O que eu queria, eu esperava do Brasil, eu nunca disputei eleição. Eu estava lá de fora, cobrando por direitos, até quando eu vi que tudo termina na política. Sim. A vida da gente, para quem está nos acompanhando, tudo vai terminar na política. Eu não quero participar, eu não me meto, eu não quero nem saber. Você lembra de todo mundo que você votou na vida? Faz um retrospecto. Eu e Ivana aqui, nós temos em média 50 anos. Faz um retrospecto dos últimos 50 anos. Em quem você votou. Os mais novos agora, que acompanham muito rede social e vibram às vezes com aquele ali que fez um áudio impactante, um vídeo impactante. Para e pensa o que ele tem feito para transformar a tua vida ali no dia a dia. Porque a grande arte, eu acho que do político deveria ser se entender com os demais. E você entregar aquilo ali. Mas tem grupo que é inviolável, você não consegue, porque o cara defende vagabundo, porque o cara pensa que aquilo ali tem jeito. É o que ele está falando. Pena é para se cumprir até o final. Integralmente. Integralmente. Sem abrandamento, sem relaxamento. Ah, teve bom comportamento. Não, O bom comportamento é ele tem que ter problema fora. dele. Não, ele O tem que bom ter fora para ele não entrar. Ele tem que ter fora para não O entrar. bom comportamento, Evandro, é o seguinte, esse cara tá no bom comportamento, deixa ele tomar um banho de sol. Não, ele vai continuar pagando a pena dele. Ah, ele não tem bom comportamento? Bom comportamento é aqui fora para não entrar na É cadeia. isso aí. Pô. Só que já que ele não tem mais esse bom comportamento aqui fora, então vamos aplicar o bom comportamento para ele ter algumas coisas lá dentro. Não para ele voltar para a rua. O bom comportamento é o seguinte, você se comportou aqui dentro, tem direito a banho de sol. Não se comportou, vai ficar na cela. Você não se comportou, vai tomar banho frio. Entendeu? Então, acabar essa mordomia que tem. Eu fiz questão de ir a Goiás
e conversar com o governador Caiado. Sim. Eu gosto da mão dele lá, do Nosso trabalho amigo, dele sim. lá. Eu gosto dos comunicados que ele colocou pela cidade. Se eu não me engano, pode me corrigir. Vagabundo, marginal, tralha, o que for, esse lixo. Aqui tem duas escolhas. Ou muda de profissão ou se muda. Tá dando recado. No Rio de Janeiro é um cenário muito mais complexo. Eu não comparo o Rio de Janeiro a nada. Nada. A nada. Mas ele tá dando um recado. Sim. E a população fala, porra, cara, meu irmão, esse E tem cara resultado. aqui, esse cara aqui, e ele tem que fazer o seguinte, sem segurança pública é caos. O agente de segurança pública, ele não é melhor do que nenhum outro. Mas sem ele, não tem a saúde funcionando, não tem o colégio funcionando, não tem ninguém na rua. Ninguém consegue andar. Tanto que na pandemia, os agentes não pararam. E a saúde trabalhou também ali e morreu muita gente. E esses que morreram trabalhando ali para garantir a ordem, para garantir que a saúde funcionasse, vários perderam a vida. Sim. E foram tratados como o quê? Foram enterrados como o quê? Quem perdeu no final das contas, Evandro, foi a família. Entendeu? Então eu acho, como eu estava falando, que eu não seria um cara popular. Desculpa que eu vou falar, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu não trazia nenhum artista de fora aqui. Eu assim, fechado para balanço. Como está o nosso estado? Você que está acompanhando aqui, que não deve ter noção da vida do meu trabalho, porque eu não sou um político de raiz, eu não tenho sobrenome de político, não tenho avô, não tenho pai, não tenho tio, não tenho parente político, tenho funcionário público na minha família, concursado, não foram pegos no laço. Minha mãe é aposentada da Secretaria de Fazenda e pensionista da Polícia Militar, meu avô do antigo Estado da Guanabara, meu pai, policial militar reformado. Então, dentro da minha casa, eu tive uma estrutura de quê? Ser funcionário público é estudar e você caminhar para ter uma estabilidade, mas sabendo da limitação. E com isso tu vai abrindo outras janelas. Tanto que eu sou policial há 25 anos, fiz faculdade de Direito e fui ampliando a minha vida para não ser um cara que nada justificasse ser desonesto. Sim. Nada justifica. São valores que a gente carrega dentro de casa. Então, é um cenário que nós temos que fazer o nosso dever de casa. Você acha que o Rio de Janeiro tá bom? Você acha que o Rio de Janeiro tudo funciona para você? Você acha que aqui tá tudo mil maravilhas? Então tá tranquilo. Eu acho que o meu estado tá uma porcaria para não falar outra coisa. Mas que não começou nesse governo. Vem se arrastando de governo para governo. E quando tu pegar um histórico, cara, de vários governadores presos, Absurdo, né? alguma coisa tem errada no Rio de Janeiro. Alguma Absurdo. coisa tem errada no Rio de Janeiro. E esses que poderiam estar cumprindo pena, 400 anos de pena, agora são blogueiros, intelectuais que estão lhe dando dica sobre que vídeo você assistir. E o meu maior receio, e eu tenho quase uma certeza, que o povo tem memória tão curta que esse cara vai vir candidato a deputado federal. E ganha. E ganha. E ganha. E ganha. E ganha. Olha e que ganha. absurdo, E cara. ganha. Não quero entrar na discussão, mas vou ser bem Também rápido aqui. não. Mas olha só. Eu tava vendo a eleição de São Paulo, de prefeito. Eu falei, caramba, a do Rio tava. Falei, vou ver de São Paulo. Aí tava lá, Nunes, Boulos, Tabata da Atena, Bolo Nunes, da Atena Tabata. Tava o cenário. Caiu um raio na eleição lá em São Paulo. Tô defendendo, não. E o cara tocou. Tocou terror. Meu irmão. Falei, opa! Sabe o que eu quero ver aqui no Rio de Janeiro? Eu quero ver esse raio cair aqui. Eu preciso ver um raio cair aqui. Ou que esses que estão se transformem num raio. E fala o seguinte, ó, dá um 360 e fala o seguinte, ó, vamos mudar tudo aqui. Eu pensei que política fosse isso, fiz aquilo ali, tô agindo dessa forma, vamos caminhar para esse lado aqui. Porque a população, ela não tá vendo as coisas mudarem. E o que eu tô vendo são os mesmos se repetirem. Porque os grupos políticos, eles não querem sair do poder. Mas os políticos têm que entender que a prioridade do político é cuidar bem do povo. É isso da forma que eu trabalho. É escrever para o povo, trabalhar para o povo, entregar o melhor para o povo, botar minha cara muitas vezes assim, sabe, me colocando em risco e, como estamos falando bem aqui, tem que preservar a família, porque a família não tem nada a ver com aquilo que tu faz. Que se for alguma coisa que venha para cima de mim, não para minha família, os ataques que venham para cima de mim, não para minha família, porque se quer te matar, quer te derrubar, é acertar alguém da tua família, no dia seguinte não vai ter ninguém ali, sabe, que vai segurar a tua onda, e nem eu falo
Em memória dos meus eu vou lutar agora. Não tenho que lutar. É como se eu tivesse perdido. Entendeu? Então é muito triste o cenário hoje que nós temos no Brasil, muito triste o cenário que nós temos hoje no Rio de Janeiro, em que falta às vezes a gente cortar na própria carne, começando pelos políticos que falam assim, não tá legal. Não tá legal. Evandro. Todo mundo está assistindo a gente, não tá legal. Não. E os números podem ser apresentados e falar assim, estamos fazendo isso. Mas quanto tempo tu tá aqui, cara? Tu tá a 2, completar mais 4, são 6, de não tá legal, que estamos fazendo melhor. Eu acho que a gente tem que ter um choque de ordem de governo federal, governo estadual, governo municipal. Mas enquanto tiver partidos políticos que defendem os seus interesses ali e no meio povo, acho que gerações e gerações vão se perder e a gente vai estar aqui ou não, meu irmão. Nós tivemos uma situação muito séria. Eu quero tocar nesse assunto e aproveitando o ensejo que você deu o exemplo do Caiado. O governador Caiado, inclusive, vai estar no nosso Entendi Direito em breve também. Poxa, muito Estive bom. com ele lá em São Paulo, lá, e um cara fenomenal. E numa situação de uma insurgência dele e do governador do estado do Rio de Janeiro, imposicionaram quando, mais uma vez, o ministro Lewandowski tirou de trás da orelha, né, o plano da unificação das Vem aqui. polícias, a unificação dos procedimentos, a unificação de tudo. E eles chegaram e falaram assim, tudo bem, você quer tomar conta da polícia? Mas isso não é papel de governo federal. Quebra-se aí, então, uma situação que é o nosso Pacto Federativo. O Pacto Federativo já foi quebrado na situação tributária. Esse arcabouço fiscal já quebrou o Pacto Federativo. Ou melhor, a Constituição Federal foi tolhida daquilo que ela tem como primazia e como fundamental base de funcionamento. E quebra-se de novo em segurança pública. E o que se impõe? Para mim, vou fazer o pior juízo. Forma-se, então, uma polícia militar nacional, aonde ela vira uma guarda nacional mandada pelo presidente da República. Aonde, quando houver qualquer tipo de problema no Brasil, ele não precisa declarar uma GLO, porque ele já vai ter todas as polícias militares debaixo do seu mando. Absurdo. E quando do governador Caiado e do governador Cláudio Castro foram muito felizes numa situação, falaram, vamos fazer uma coisa então, já que estão quebrando o Pacto Federativo, deixe então que nós, estados, legislemos sobre segurança pública, Concordo. sobre matéria penal, como é nos Estados Unidos. Sim. Aqui no Rio de Janeiro, vai ter pena de morte? Isso é um outro assunto. Não, vamos ter pena dura. Para cara não ser estimulado a roubar um celular, a não roubar um fuzil, a não portar uma pistola dourada. Isso é uma afronta, isso é um tapa na cara dos outros, pô. Eu relacionei aqui, eu botei aqui, ó. A PEC da Segurança Pública. Absurdo. Ó, essa PEC da Segurança Pública que o governo Lula aqui, ó, empurrou para o Congresso é vendida como um avanço, mas na prática ela é mais um projeto centralizador, Sim, burocrático, desconectado da realidade. Tá aqui, como a gente está conversando agora. Ó. Ela quer dar ao governo federal o comando da segurança pública do país, tirando a autonomia dos estados e, na prática, engessando quem está na ponta. O policial que enfrenta o crime no dia a dia vai ter que seguir regra feita por tecnocrata em gabinete, gente que nunca subiu morro, que nunca entrou num beco, que nunca passou o perrengue que o policial passa. E aí eu deixei bem claro a pergunta, né? Qual é a moral que o governo, que não consegue controlar nem a entrada de drogas pelas fronteiras, querem coordenar a segurança dos estados? Eu vi, até porque essa PEC, ela não trata de salário, escala justa, proteção judicial para o policial, não fala em estrutura, só transfere poder. Eu vi nessa reunião que estavam os governadores. sim, E o que melhor saiu ali foi o Caiado. sim. Eu vi o presidente da República até ironizar o que o governador Caiado falou e falou, já que você tem no teu estado os maiores números, então nós deveríamos estar aqui aprendendo contigo. Sim, deveríamos estar aprendendo com ele. Só que a realidade de Goiás é completamente diferente da realidade. Diferente. Só que Maranhão, todo mundo deixa claro que não se pode tratar de forma igualitária os problemas dos estados. O melhor dos mundos, como tu falou. Eu acho engraçado, mano.
Nos Estados Unidos, primeiro mundo. Brasil, terceiro mundo. Não sei nem que mundo o Brasil está mais. Então, nos Estados Unidos, você tem estado que fala o seguinte: se você cometer esse crime aqui, pena de morte. Se você cometer 3 crimes, roubou um celular, Aqui, ó. uma caneta e matou, perpétua. Perpétua. 3 crimes. Então, 3 você, vidinhas, você, igual tem, joguinho. você tem no primeiro mundo lá pena de morte, prisão perpétua. E aqui, nós queremos nos equiparar o tempo todo, né? Nós não queremos ser latino na hora de ir para a guerra. Não. Nós não queremos ser latino. Nós queremos ser os americanos, mas que nós não somos nenhum nem outro. Aqui era para correr um sangue realmente de ir para a rua e quebrar o pau. Quebrar o pau. Tu vê Chile, Peru, Uruguai. Todo mundo vai para a rua quebrar o pau. O brasileiro tem uma hora que ele para. Ele vai no momento que é conveniente ir para a rua. Como foi aquele estopim lá do aumento da passagem. Nós temos que voltar mais para as ruas realmente e brigar. Sim. Esses dias eu estava até fazendo um comparativo. Eu parei para falar com um colega meu trabalhando na Blitz. E fiquei observando. Quantas pessoas passam de moto sem capacete, Evandro? Absurdo. Recreio, Aí, barra, tu tá maluco. Eu falei com o colega, eu falei, sabe o que acontece? Vou fazer um projeto para acabar a obrigatoriedade do uso do capacete. Sabe por causa de quê? Usa o capacete quem quiser, irmão. Usa o capacete quem quiser. Porque passar pelo polícia sem a gente não tem estrutura de cobrar para todo mundo, mas se o cara tá sem porque ele não quer usar. Lá fora, nos Estados Unidos, você não é obrigado a usar, não. Não. Você não é obrigado a usar. E lá é primeiro mundo. Então, vamos fazer o seguinte, passa a se tornar, entendeu? Tira a para obrigatório, entendeu? E fica no voluntário, usa se quiser. Usa se quiser, sabe por causa de quê, irmão? Porque se o cara liga na frente, ele bater, quebrar a cabeça dele, morrer, é problema dele. O policial não é babá de ninguém, não. Não é babá de ninguém, não. A gente fica enxugando o gelo o tempo todo, aí eu fico vendo aí, monta a blitz ali, e até o Dr. Vitor falou, ser trabalhador não salva conduta para o cara poder fazer o que ele quer. Sim. Entendeu? Porque você adquiriu ali uma moto, um carro, toda a dificuldade do mundo. Muita gente passa mesmo perrengue. O cara às vezes tem ali como um transporte alternativo, o cara tem ali como um mototáxi, com Uber, o que for, porque o mercado ampliou, graças a Deus, e que possa se ampliar mais mesmo, que o cara possa se defender. Mas que não tira a obrigatoriedade do pagamento. Então tem que se trabalhar o quê? Para se pagar em vez de 3 vezes, pagar em 10 vezes, aí entra a política. Mas pagar em 12 vezes. Para pagar imposto. Peraí, a gente já paga 50% do carro, já é imposto. Esquece. Aí depois que ele é seu, você continua pagando. Eu tenho um livro pronto, já editado, sobre esse absurdo que é. Depois eu vou até te mandar uma cópia dele, que é um projeto em matéria tributária, que é uma situação no estado do Rio de Janeiro. Olha só que legal. Você compra um carro zero, você paga 4% de IPVA. 4% da nota. 4% de IPVA. Compra um carro vagabundo de 100 mil reais. É um carro vagabundo. Hoje é. 100 mil reais. Não que a gente tá falando que 100 mil reais é pouco dinheiro, não, tá? É muito dinheiro. É muito dinheiro, mas o carro é vagabundo. O carro não... 100 pau, você paga 4 mil de IPVA. Aí, no segundo ano, você paga 3.800, depois paga 3.500, paga 3.000, 2.500. Quando ele dá 15 anos, o carro vai estragar, o carro é ruim, o carro não é mais economicamente viável, o carro estraga muita peça, o carro gasta dor. Aí você para de pagar IPVA. Estimula a frota ficar velha. Sim. Então eu tenho... Isso é assunto para outro assunto. Eu tô te falando. É uma loucura você não ser dono. Um imposto sobre propriedade. Não, a propriedade é minha. Eu não tenho que pagar imposto sobre a minha propriedade. Porque isso é que é absurdo. É, assim, a gente saiu só um ponto, mas foi válido do que tu falou, mas é por causa de quem está mostrando que o cumprimento, entendeu? Você paga e você não recebe. E a polícia tem que fiscalizar que eu não paguei imposto. Tem que fiscalizar. Não, isso é receita estadual, tem que fiscalizar, porra. Tem que fiscalizar o tempo todo. Quer dizer, o policial do Rio hoje, ele está muito mais preparado para o combate, infelizmente porque ele não escolheu isso, até por trás do policial tem um pai, tem uma mãe, e vou falar para vocês, que não tem escala, que trabalha de forma compulsória. O voluntário é uma coisa, você trabalhar na tua folga voluntária. Agora, o compulsório é te colocar ali sem você decidir. Você tem hoje
como a gente estava falando bem aqui, você passa por isso. Os que sobreviveram até o final, veteranos, extremamente insatisfeitos com o governo, porque se criou-se, inventou-se uma gratificação que era para pegar só o que tinha lá atrás e você ajustar para todo mundo. A gente recebe todo dia, toda hora. Pô, pensionista. E a grana do pensionista? Isso aí. Pensionista. Você pega esse mesmo cara aí, que às vezes não é o que está inteiro, mas é o que está em cima de uma cama, debilitado, doente, que também não tem isso. Então, é todo um cenário. Quando eu tive a oportunidade de falar, eu falei o seguinte: resolva a vida logo dos veteranos e crie um programa voluntário de volta para as fileiras. Mas não é o cara trocar o que ele não tem hoje por uma necessidade de complementação de renda. A grana dos veteranos não é nenhum favor, é obrigação. Recomposição salarial é a inflação, não é aumento de salário. Não tem favor, não tem favor. Não confunda aumento de salário com a reposição inflacionária. Não tem favor. Então tu imagina esse cara hoje, com a grana dele, com a recomposição dele, e um programa voluntário para quem quiser voltar a trabalhar. Porque é uma guerra. Então você vai pegar aquele cara com expertise, com habilidade e está disposto a trabalhar. Vai ter uma bonificação, vai ter o que for, um acordo. Já pedi isso mais de 1000 vezes. Tá para acontecer agora. Mas não pode soar como se fosse, já que eu não tenho isso, eu vou para aquilo ali, como a gente estava conversando com aquele colega que é reformado, Sim. que é amigo. Então ele volta se quiser. Mas talvez muitos voltem porque não receberam aquilo que é deles por direito, para fazer uma complementação de renda. Então, Evandro, tudo que a gente vem escrevendo sobre segurança pública, e tem alguns colegas que falam assim, pô, Portugal, tu tá pedindo muita coisa, não sei o que lá. Eu vou legislando em Brasília. Eu escrevo projeto de lei, eu pego relatoria, eu acompanho para onde foi o projeto. E sabem vocês que é tudo muito demorado. Não, a atividade legislativa... Ela é muito lenta. Eu posso falar que eu trabalho num gabinete de uma deputada. E por quê? Porque não adiantava eu chegar e falar sobre atividade legislativa sem conhecer o trâmite. Isso. Não adianta eu falar sobre segurança pública se eu não fosse oficial de Força Aérea. Se eu não fosse instrução de escola de comando de Estado-Maior da Aeronáutica, se eu não fosse instrutor da Universidade da Força Aérea. Então eu falo porque eu tenho conhecimento de causa e tenho vivência no lugar. Quando uma lei... eu vou dar um exemplo meu aqui, muito favor. meu. Um exemplo esdrúxulo, ridículo, de ter a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro ter colocado lá bebê reborn ter um dia. Senhores, parem as máquinas e subam para as colinas. Porque o Rio de Janeiro está resolvido. Para que você faça isso, necessariamente você precisa da sua assessoria. Você precisa da sua assessoria jurídica, ou melhor, um deputado ele não é sozinho, ele tem a assessoria jurídica dele, ele tem a sua assessoria legislativa. Dentro da assessoria legislativa, transforma aquele texto em alguma coisa que vai virar uma lei. Depois disso, ele vai ser apresentado. E nessa apresentação vai passar para a Comissão de Constituição e Justiça. Com as constituições, do que é? Ah, isso é data comemorativa? Tem que passar para uma comissão específica. Ah, é sobre segurança pública? Uma comissão específica. Onde vai se discutir e depois. Isso tem custo? Passa pelo financeiro. Depois é votado. Depois vai para a sanção de um executivo. Seja o governador, seja o prefeito, ou seja o presidente da República. Olha a movimentação de coisa para uma coisa se tornar lei. O que eu peço encarecidamente a Vossa Excelência, deputado federal, Sargento Portugal, mais uma vez, lute não por mim, Evandro, que sou um cara que grito em alto e bom som sobre isso. Grite pela reformulação total do nosso Código Penal. Acabar com as leis extravagantes que existem. Acabar com esse absurdo que é a lei de execuções penais, que só beneficia o bandido. A vítima no Brasil é quem é roubado, é estuprado, e a família de quem tem um ente morto. Não é absolutamente aquele que se diz vítima da sociedade. Esse, ele quis fazer. Não posso processar a Rossi, a Taurus, a Smith Wesson, porque alguém morreu. Porque foi ela que fabricou a arma.
Mas aquele que mete o dedo no gatilho sabe o resultado daquilo que vai acontecer. E os nossos policiais militares do estado do Rio de Janeiro, que são os melhores do Brasil, não adianta pegar a polícia do Maranhão e trazer para o Rio de Janeiro. Vai morrer afogado. Não adianta pegar a polícia militar do Amazonas e trazer para o Rio de Janeiro. Vai morrer afogado. O cara vai pirar com um final de semana. O sol que tem no Rio de Janeiro de 40 graus. A situação que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro trabalha. Eu, graças a Deus, consigo ainda ir e vir por conta de vocês. Muito obrigado pelos seus serviços. Lutem, deputados federais, e falo aqui em seu nome. Deputado Sargento Portugal, lute por acabar com essas leis penais que só tem no Brasil e vamos botar o pessoal na cadeia. Vou puxar um pouco aqui do que tu vontade. falou aí. É um desabafo. Mas assim, só se eu fugir um ponto. Mandaram a Força Nacional para o Rio de Janeiro. Policiais de outros estados. O que aconteceu? Foram assaltados. Teve já agente morto. Isso resolve o problema do Rio de Janeiro? Não. Ponto. Isso aí já é um ponto. Tu estava falando sobre legislar. Tu trabalha como uma deputada atuante ali, firme. Se hoje chegasse ali, ó, estamos aqui com a cura do câncer. Tu acha que em quanto tempo ia chegar na ponta, que é o povo, a população? Sabe o que vai acontecer? Ele não consegue entregar. Vai vir o lobby dos laboratórios. Vai vir o deputado que representa os laboratórios. Estou falando no caso se fosse um remédio, uma cura, o que for. E tramitando. Então, quando alguém fala, Portugal, mas você tá lá em Brasília e agora esse da barricada, para já estar no Senado, pode ter certeza que é algo inédito. Também. O da barricada. E olha que eu estava pedindo regulamentação de carga horária para policiais e bombeiros de todo o Brasil. A dificuldade que foi para isso aí poder andar lá. E falaram, bota da barricada. Eu falei, mas aqui é vida, aqui é condição física do agente. Vamos discutir ano que vem, que é agora em 2025. Já estamos em maio. Então, escrever o projeto, mandar para avaliação, se está dentro do contexto, como tu falou meio bem ali, para aquela avaliação técnica, depois é distribuído para uma comissão. E tu tá naquela comissão, né? Isso aqui é um jogo de tabuleiro. Tu aprova na tua comissão igual muita coisa que eu vejo na Comissão de Segurança Pública. 90% agente de segurança pública, 10% uma oposição que está ali para só fazer um barulho. Tudo que vocês veem, isso aqui é mais para os agentes. Vai ser aprovado ali. Há um tempo atrás falaram que era para não se pagar imposto de renda. Então um amigo aqui vai lembrar disso. Sim. Qual foi esse projeto? Em 2022. O que nós tínhamos em 2022? Eleição. A partir de agora, aprovado aqui, não vai pagar imposto de renda, todo mundo, e agora a partir de quando? A partir de nunca. Porque na outra comissão... Não, muda a legislatura. Não, vamos lá. Comissão de Segurança Pública aprovou. Na Finança e Tributação, que eu, Portugal, não sou político, não estava na política, estou dentro da política agora, né? Então não é que eu não sou, estou dentro da política agora, mas eu observo rápido, a gente tem que aprender rápido. Então, da Comissão de Segurança Pública foi para Finança e Tributação, que é o que? Impacto financeiro. Gera impacto financeiro isso aqui? Da onde vem a receita? A renúncia. A contrapartida? Cadê você não pagando imposto de renda? Mas você acreditou em 2022. Então, eu não vou ficar contando história para nenhum de vocês. Eu não conto mentira, eu não fui criado com mentira. Por mais que tentem falar um montão de coisa, a tramitação do legislativo ela é muito lenta. E você tem que entender, tem um colega aqui também que trabalha no legislativo. E ele sabe que é tudo muito lento. Essa morosidade toda é boa para quem? Então pautas vão ofuscando outras pautas para você não discutir aquela pauta ser interessante ou não. Estávamos falando de impeachment. Depois já joga uma pauta nova. Estávamos falando de anistia. Já chegou uma pauta agora do INSS. Quem vai pagar a conta? É você. Todo mundo vai pagar. Não existe Todo almoço mundo grátis, vai pagar. Pô. É o que tu falou bem. Cometeram um crime lá atrás, assumiram que cometeram um crime lá atrás e de repente anularam alguns processos. Aí tu para assim, brasileiro, carioca, pelo amor de Deus. O cara foi na televisão, todo mundo estava acompanhando na época da Lava Jato.
Nós passamos a acompanhar mais a política da Lava Jato. Sim. Eu acompanhei muito o que o Sérgio Moro fazia, o trabalho dele lá. E eu falava, meu irmão, esse juiz está tocando. Meu irmão. Eu não via nada na televisão, a não ser o que o juiz estava fazendo e chamando todo mundo, botando sentado empresário, botando não sei o quê. Então, não estou defendendo ele, não. Agora, depois, não é isso, não. Mas naquele momento, todo mundo passou a acompanhar. E a discussão no meio da nossa família era política, a discussão no futebol era política, a discussão no teu trabalho era política, tá todo mundo participando da política. Caraca, ele pegou o cara, vamos ver quem vai ser o próximo vereador da eleição premiada. E tu só aguardava um tempinho até aquele cara lá. Até o japonês da Federal bater na porta do cara às 6 horas da manhã. Criou-se o personagem japonês da Federal. E todo mundo querendo ver aquilo ali dia após dia. Dona Marisa Letícia morreu, sabe de quê? De coração apertado. Todo dia, 6 horas da manhã. Ai, meu Deus do céu. Tocava o interfone. E todo mundo. Ó, e vai buscando resultado daqui, vai buscando resultado de lá, vai buscando resultado dali. Aí eu falei assim: meu irmão, eu acho que a gente vai dar um jeito. O Brasil virou. Eu acho que o Brasil começa a se ajustar para atender a população, dando resposta à altura do que nós esperamos. Cometeu crime que paga. Normal, porque tu foi criado dentro da tua casa, não tem invenção, a gente não inventou a roda nem o fogo. Aí vem o governo do presidente Bolsonaro. Falei, agora decola. O cara não conseguiu trabalhar. Trabalhou muito, fez muito pelo nosso país, porque é um cara honesto, é um cara correto. É um cara que tentou fazer melhor. Mas aí tem o quê? A política. Porque quando ele era legislativo, era uma coisa. Se você pegar os vídeos do presidente lá atrás, ele falava por inúmeras vezes sozinho, no plenário, falando. E ele conseguiu implantar algo de recuperar a nossa nação, recuperar o amor pela pátria, como ele mesmo falou, bandeira. Deus, pátria, família. E liberdade. Entendeu? Isso aqui não é o partido dele, mas é um sentimento da gente usar o verde e o amarelo. Sim. É coisa... Pô, você estudou o SPB, pô. Sim, hoje, se colocar o SPB na escola, e educação moral e cívica, lembra? Não lembro. Foram tudo tirando. Aí você tem hoje, trazendo bem rápido, porque aqui é muito corrido, você tem hoje o quê? Aprovação automática. Não. É pior. Os que assumiram, que roubaram. É muito pior. Agora tendo que devolver. Aprovação automática, não. Se você for na escola, você vai receber R$200 por mês. Se você concluir o ano, você ganha mais 1.000. Se você fizer o Enem, você ganha mais 200. Quem é que tá pagando isso? Somos você, nós. cara pálida. É isso aí, é o que ele tá falando. Pô! O INSS, agora a fraude que tem no INSS. O governo vai devolver o dinheiro. Vai devolver o dinheiro de quem? Ué, o governo não tem dinheiro. Mas o dinheiro do governo é meu, é seu. Eu acho que, eu entendo o seguinte, desculpa a minha ignorância. Se até agora tá em 90 bi, não é isso? Não sei se é... Mas vamos trabalhar com 90 bi. Então, esses 90 bi estão voltando para os cofres e vai devolver para quem foi lesado? Não. Isso aqui vai ser discutido, vai virar inquérito, vai se arrastar, as tuas outras gerações vão ver o final dessa novela. Porque daqui a pouco, como eu falei, vem um novo escândalo, uma nova notícia, uma nova matéria para ofuscar essa daqui. Mas é você que contribuiu, que vai devolver para aquele que foi prejudicado. Que é um miserável, um pobre, um analfabeto. Pra tu ter ideia. Cara que mora, ele não sabe mexer num telefone celular. Meu irmão. E é só pelo aplicativo. Meu irmão. Pô. Olha o ponto que chegou na política. Os caras foram em cima dos mais humildes. Dos menos... Gente que, assim, não tem como se defender. Recebe que não mexe no telefone. Cara, olha o ponto que a gente chegou. Aí qual vai ser o crime que esses caras vão responder depois, quando chegar no que causou o problema? Eu vi um ministro falar, eu não fiscalizei direito. Realmente. Eu vi ontem o ministro, que era o 02, falando, inclusive, para esse juiz que você falou, Sérgio Moro, hoje senador, mas isso começou no governo Bolsonaro. Então, cara pálida, é o seguinte, se você é bandido e for preso pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter cometido qualquer crime, você fala, não, eu roubo desde 2003, desde o governo do Lula. Isso. Caramba. Tudo agora, caiu lá um pedaço de um meteoro aí, esses dias aí. A culpa é de quem? Do Bolsonaro? Eu não defendo o Bolsonaro, não. Acho que o Bolsonaro, ele deveria
ter tido um grande sucesso se ele tivesse feito uma coisa: ter um porta-voz da presidência. Aquele que falaria por ele. E responderia as coisas. Por quê? Porque ele é tosco, ele é grosso, ele é uma pessoa muitas das vezes um pouco rude, as palavras às vezes são muito ásperas. Foram pesadas na hora errada. Ok, por quê? Porque é um cara que não tem muito traquejo. E aqueles que são muito pouco afetos à leitura, Sargento Portugal, eu sempre indico o seguinte, já que temos um cara que hoje dá dicas de filmes, tá lá no meu Instagram, uma dica de um filme. Chama Polícia Federal, a Lei é para Todos. Sim. Não é uma obra de ficção. É para você que não quer ler inquérito, não quer ler processo, não quer ler um livro, assista esse filme. Só um. Polícia Federal, a Lei é para Todos. Sim. Ali conta a história de como aconteceu a Operação Lava Jato. De quais são as pessoas envolvidas. E essas pessoas continuam hoje nas mesmas posições. E elas vão fazer diferente? Absolutamente. Cadê os personagens que nós falamos, os criminosos da época da Lava Jato hoje? Quem dali hoje tu fala o seguinte, mas esse aqui se arrebentou. Traz um homem aí. Não. Tá todo mundo devolvendo tudo. O Palocci, pô. O Palocci, ele deu uma entrevista, não. Quando chegou nele, eu falei, agora... Ele pediu uma entrevista. Eu lembro. E começou a falar. Não, porque aconteceu isso, dinheiro disso, tantos milhões para isso, tantos milhões... Quando chegou nele, eu falei assim, opa, vamos anotar aqui, receita de bolo. Quem foi? Quanto? Falei, agora vai dar... Teve uns que seguraram até o final a cadeia, tá? Seguraram a final. E são enaltecidos em Brasília. São bem recompensados. Que não abriram, mas sustentaram até o final. Mas quando começou todo mundo ali, eu falei assim, agora vai. Porque eu tô falando, era uma expectativa que nós temos. Aí o que aconteceu? Deu um 360. Um juiz vai lá e mete uma canetada e fala, não, Palocci não fez nada. E devolveu o dinheiro para ele. O juiz foi imparcial. Gente, nós temos que explicar o seguinte. Lei é para ser cumprida. E para todos. Lei não vai falar que o meu deputado é careca e eu sou cabeludo e meu cabelo é branco. Porque ele é velho, porque ele é branco, porque ele é feio, porque ele é analfabeto. Não. Lei é para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo vai tomar cadeia. O cara que meteu a mão no revólver, ele está levado por violenta emoção. Tem justificativa? Tem, beleza. Vai ficar preso. Eu tenho uma ideia para a lei penal, para diminuir o homicídio, excepcional. Já para a gente poder ir nos finalmente aqui já. A idade média de um brasileiro hoje é 76 anos. Isso. 76 anos é o que fala que um brasileiro vive em média. De novo, eu vou falar sobre Isabela Oliveira Nardoni. A criança de 6 anos de idade morta pelo pai e pela sua namorada, Ana Carolina Jatobá. Essa menina foi ceifado dela há 70 anos. Qual a pena base que esse cara deveria ter? 70 anos. É a pena base. É começar dali. Começar de 70 anos. Mas isso é a prisão perpétua. Não. É a pena base. Se ele não tiver bom comportamento, pode aumentar. Mas se ele ler um livro, o problema é dele. Tô cagando. Se ele vai fazer palavra cruzada, vai contar palitinho, isso é problema dele. 70 se ocupar a mente é dele lá dentro. Se ele matar uma pessoa com 76 anos, qual a pena mínima? Pena mínima 30 anos. Sem progressão de regime. Isso aí. O cara vai pensar, fala, porra, será que eu vou matar mesmo por causa de um celular e ficar 70 anos, 50 anos na cadeia? Não compensa. Hoje o crime no Brasil compensa. Compensa. E eu afirmo como professor de direito, se você nunca matou ninguém, a lei te dá o direito de matar uma pessoa. Se você nunca roubou ninguém, você tem o direito, pela lei, de roubar alguém. Porque o réu primário tem todos os benefícios da lei. É lamentável, mas eu tenho que falar a um legislador federal, a um deputado federal, a um dos, até pouco tempo atrás, os 513, que viraram 531, esse assunto para outro botequim, entendeu? É uma das 513 pessoas que recebe uma procuração para fazer aquilo que eu quero em meu nome. Isso aí. E por isso, digito um número que é assinatura de uma procuração para que você faça em meu nome aquilo que eu quero. Então, meu deputado, eu gostaria que Vossa Excelência representasse
a todos os cariocas, eu como mineiro de nascença e carioca de coração que sou, socorra o nosso Brasil, em especial o nosso Estado, pedindo leis mais duras, pedindo o cumprimento integral de pena, pedindo a que tire da mão desses bandidos os fuzis, mas não em combate, colocando pena mais dura a quem porta um fuzil, a uma arma de fogo. Não existe lugar nenhum do mundo aonde um helicóptero é abatido. Só no Brasil. Só no Rio de Janeiro. É um absurdo. Eu participei de uma reunião, já caminhando para o final, Sim, senhor. em que estava a bancada da Segurança Pública e nós estávamos conversando com então candidato à presidência, o deputado Hugo Mota. E teve um parlamentar do Distrito Federal, também deputado federal, e mencionou assim, que o Derrite, Capitão Derrite, que é deputado federal... Deputado federal, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O Derrite pra gente é uma referência. Eu falei, calma aí, desculpa, coronel, que é deputado federal. Desculpa, Derrite, parabéns pelo trabalho que você faz em São Paulo. Referência ao Rio de Janeiro. Referência negativa. Nenhum outro estado tem confronto como nós temos. Helicóptero blindado levando tiro. Caveirão levando tiro. Barricada. Territórios dominados, faccionados. Nenhum outro estado está no nível do Rio de Janeiro e não deseja nenhum. Então vamos falar de referência? É o Rio de Janeiro. Referência negativa. E outra coisa que eu falei nessa reunião, que a reunião era pegar alguns projetos em que poderia ser entregue para a população. Algumas respostas. Concordo. Mas antes, quem está por trás são os agentes. E ninguém falava em cuidar dos agentes. Reitero. Veterano insatisfeito, fábrica de folha pensionista, ativo sobrecarregado, um montão de colega colocado na rua injustamente. Um monte de gente baixado. Um montão, porque o psicológico não aguenta. Então, primeiro, para entregar o melhor para a população, tem que ser o agente pleno, satisfeito, sabendo que ele trabalha e recebe, sabendo que ele tem uma carga horária, sabendo que ele tem condições mínimas de trabalho e, como tu falou bem, obrigado pelos seus serviços. Obrigado pelo seu serviço, porque sem segurança pública é caos. Então, o que eu sempre falo, legislar, endurecer pena, isso é o mínimo que um parlamentar tem que fazer. Um mínimo comprometido com a população do bem. Sim. Agora, eu não posso falar pelo aquele que é colocado lá pelo lado obscuro da força. É uma fala infeliz de um presidente quando ele fala que meninos só roubam telefone celular Para tomar uma cervejinha. para tomar uma cervejinha. As pessoas morrem, presidente, por causa de um telefone celular. Imagina o teu filho. Não, teu filho não tem como comparar, né? Mas vamos botar uma pessoa normal. Bota um cara lá de São Paulo que foi assassinado. Isso. Que ele não falou nada. Vamos botar na sua família. Se você hoje, o teu filho vai te pedir uma determinada marca de telefone porque tá na moda, porque os amiguinhos têm, e tu vai lá, vou dar pro meu filho. Tu pode estar matando o teu filho quando você dá aquele último modelo que ele procurou. A Até minha porque filha, em frente ao 31 DP, em frente ao 31 Batalhão, foi assaltada. foi assaltada dentro do BRT para tomar o celular dela. Então, graças a Deus ela tá viva. Graças a Deus. Mas, então, os caras olham. O vagabundo, ele não quer roubar uma televisão preto e branco. Tem muita gente que não vai nem assistir, saber o que é isso, que tá assistindo a gente. Ele quer a de OLED. O vagabundo, ele não rouba um fusquinha caidinho. Ele vai pegar o carro da moda para poder ostentar. Ele vai meter a mão no bolso, vai pegar o telefone de última geração para poder ostentar. Não existe a falta de oportunidade. Ele quer ostentar. Ele quer mostrar um montão de cordão de ouro. Ele quer mostrar poder dentro de uma comunidade porque é aquilo que ele tem. Então não tem aquela assim, de falta de oportunidade eu fui pro crime. Porque o cara não tá no crime com uma carteira de trabalho, aquela azulzinha que você trabalhador tem, que tá assinada ali e que você cumpre horário, você cumpre regra, você pode ser mandado embora a qualquer tempo. Não, ele veio porque deve é. Então vamos deixar de ser romântico. Quem escolheu ir pro crime, ele fez realmente uma escolha. Então vamos tratar isso como criminoso. Quando alguém for visitar, e o exemplo da pena tem que ser o seguinte, não faça o que eu fiz para você não parar aqui. Ele fala isso pro filho, pra filha, para a esposa, para quem for, para aquele que for visitar.
comportamento exemplar, ler livro, como tu falou bem, o que for, isso é um problema dele lá dentro. Ele tinha que trabalhar lá para devolver tudo aquilo que ele custa por mês para a sociedade. Nós E o dano que pagamos ele para ele estar causou, preso. Temos um projeto de lei em Brasília em que você é que paga para a tornozeleira desse vagabundo. Você que paga o monitoramento para ele. Se ele ainda vai ter esse benefício, que eu sou contrário, que ele pague pela tornozeleira, pelo equipamento, e que ele pague pelo monitoramento. Eu não quero ele na rua, você quer? Eu não quero esses caras na rua. Eu quero poder andar na rua em paz. Tava em Grumari, tinha um cara mergulhando do meu lado com a tornozeleira eletrônica, pô. Isso não é sério. Isso não é sério. Se contar isso na Suíça, o cara fala, tá de sacanagem. Não, isso não é sério. Tá de sacanagem. E tá arriscado o cara pegar um carro ali. Então, assim, sabe? Então, o recado que nós estamos passando hoje, eu quero falar isso aqui, já posso encerrar por aqui? Como você quiser. Então, o recado hoje, que nós estamos passando hoje, é que estamos maquiando o Brasil, estamos maquiando o Rio de Janeiro, não pelos operadores de segurança pública, porque esses entregam, se dedicam e tem lá o sacrifício da própria vida no juramento. Avaliem bem, a cada 2 anos, eleições municipais, em que você vai eleger vereadores, prefeitos, você vai eleger governador, presidente, senador, deputado estadual, deputado federal. Essa máquina que é a política, ela é muito cara para o povo. É uma máquina muito cara para ela poder funcionar e te entregar muito pouco. No primeiro ano que eu cheguei em Brasília, de 513, eu fiquei em 5º lugar do que mais trabalhei. Amém. Não sabia nem que tinha isso. É. No segundo ano, fiquei em 3º. Faço parte da comissão de pessoas idosas, porque eu entendo que todos nós vamos envelhecer. Não espere chegar na tua idade para você lutar para aqueles que precisam. Eu trabalho na comissão de pessoas com deficiência. Não vou esperar desenvolver uma e nem ter alguém próximo a mim para poder depois começar a lutar, porque tem inúmeros deficientes pelo Brasil que precisam de ajuda. Estou na Comissão de Segurança Pública para ajudar aos operadores a terem leis que favoreçam aquilo que ele já faz. Estou na Finança e Tributação porque entendi que todo projeto tem impacto. Se tem impacto, tem que apontar de onde vem a receita. Para você poder mostrar de onde vem a contrapartida, de onde vem a renúncia. Comissão Mista de Orçamento. Agora foi agraciado de estar na CCJ. Eu sou trabalhador, mano. Eu sou trabalhador. Eu fui para Brasília para trabalhar. Saibam vocês que quando eu recebo uma crítica, eu tento transformar aquilo ali na solução de um problema. Críticas infundadas, inverdades a teu respeito, manipulação política, isso não tem como você se defender. Até porque tu vai gastar energia para tentar desconstruir uma mentira, e eu falo, enquanto falo, nós trabalhamos para poder entregar o melhor para todo mundo. Então, brasileiro, carioca, não aceita mais essas propagandas políticas, não. Porque nós ganhamos uma eleição, eu sentava numa moto, ia passando de viatura em viatura pedindo o apoio dos colegas. Na primeira eleição, com certeza, a segurança pública me abraçou mais. E colegas já falam assim, não vai fazer como Ciclano, não vai fazer como Beltrano. A gente tem sempre uma referência de não fazer como. E a gente vem lutando o tempo todo. Existem algumas coisas que é bom você que vai acompanhar, é bom você entender que é de competência do executivo, que é de competência de deputado estadual, como é de competência do deputado estadual, como é de competência do prefeito e do vereador, mas que eu nunca me neguei. Eu vou sair de Brasília e vir aqui em protocolar documentos. Com esses documentos, nós fomos denunciando compra de uniforme, policiamento equivocado, como aconteceu com aquela policial que morreu na linha amarela. Se tivesse a 20 metros aonde eu falei que era para estar e hoje estão lá, ela não teria morrido. Coletes vencidos, absurdo. Nós denunciamos. Então, eu poderia estar sentado e falar o seguinte, aqui em Brasília é comigo. Não, toda hora eu vou no Ministério Público, toda hora a gente vai buscando solução. Para veteranos e pensionistas, já foi entregue a solução. Está com o secretário de Defesa Civil, está com o secretário da Polícia Militar, que também tem autonomia para apresentar a solução do problema. E levar a quem de direito? Ao governo do Estado, que é o chefe do Executivo, que pode dar a canetada. Se um outro deputado fizer pelo estadual, pode entrar no vício de iniciativa. Sim. Entendeu? Que ele não prosperar.
Existem remédios como indicação legislativa que você pode fazer aqui no Rio de Janeiro, Sim. entendeu? Então, nós vamos protocolando os documentos e muitos falam assim, muito documento e pouco se chega a lugar nenhum. Imagina sem documento. É absurdo. Imagina se não caminhasse de um lado para o outro, se não fosse no Ministério Público, estaria muito pior, meus irmãos. Então fica aqui um apelo para você que é deputado estadual, para você que é deputado federal, para você que é um político hoje, sem segurança pública é caos. Sem os operadores é caos. Não adianta você abrir condições específicas para grupos A, B ou C, como na própria segurança presente hoje, que para mim, na minha opinião, é a nova polícia do governador, e lá você tem uma carga horária melhor, lá você tem gratificação, lá você tem a viatura alugada, não sucateada, lá você tem uma base que não pode ser a melhor dos mundos, mas é melhor às vezes do que um DPO, é melhor às vezes do que um batalhão, e lá fecha 10 horas da noite, mano. Mas quando dá 10 e 1, é o colega que está na rua, na viatura velha, é o colega que não tem gratificação, é o colega que está em condições subhumanas, sobrecarregado com carga horária, sobrecarregado com rastro compulsório. Então, a gente tem divisões dentro do nosso nicho. E nós temos que respeitar o colega do DEGAS, o colega da Polícia Penal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, guarda municipal, que está para se transformar em Polícia Municipal, tem o meu apoio, sou um dos relatores, sou um dos autores, sou um relator, sou um dos autores, estou brigando para colocar logo na CCJ para poder sair, e tem gente reclamando, mas a Guarda Municipal irmão, é mais um agente trabalhando ali que já faz o papel dele, tem que valorizar. A Guarda Patrimonial Municipal, que é uma divisão que tem ali, que também estão buscando identidade. Tu falou bem, o DEGAD, socioeducativo, eu não estou preocupado com o menor infrator. Eu estou preocupado com a gente. Sim. Que trabalha com o menor infrator com spray de sabor framboesa. Esse cara que trabalha com o menor criminoso, menor vagabundo, e que tem gente que defende sem a mínima condição de se defender. Que é socioeducativo, então querem incluir na educação, mas eles têm que estar ali no 4-4 justamente para poder se defender, para ter o direito à defesa. Então a gente busca para esses operadores que eles tenham os direitos garantidos. Porque quando dá problema numa hora, esse cara olha para o lado e fala assim, o que vai acontecer comigo agora? Quando ele olhar para cá já não tem mais ninguém, ele está sozinho. Então os operadores de segurança pública hoje eles são totalmente desamparados. Eles têm que custear o melhor equipamento, eles têm que custear manutenção de viatura, eles têm que custear a reforma de um alojamento, de uma base onde é que ele trabalha, ele tem que custear um advogado quando dá um problema para ele. Absurdo. Então, qual é a assistência? Se eu não me engano, até a deputada teve um projeto para isso e não conseguiu prosperar. Não conseguiu prosperar. Então, quer dizer, para prejudicar, serve. Então, imagina o policial do Rio de Janeiro hoje entrando numa comunidade conflagrada com criminosos ali dentro. A chance dele errar é muito grande. Mas ele não erra porque ele não quer. Eu não estou falando errar em relação à conduta. Eu estou falando em relação a disparo. Porque quando ele entra, não tem um esvaziamento das ruas, não tem nada disso. Pelo contrário, tem incentivo a algumas pessoas a irem para a rua. Aí você vê pessoa transitando lá para poder acertar e fala, o policial entrou atirando. O policial baleou uma criança. O policial não escolhe balear a criança, mas pode ser que aconteça. O policial não escolhe balear o idoso, mas pode ser que aconteça. O policial não inventa de entrar atirando, mas ele é recebido a tiros. Então há uma inversão de valores em que há uma necessidade de criminalizar o agente de segurança pública, que se ele for, o dia que ele falar assim, eu não vou entrar, mas eu entro, depois que tiver tudo isso aqui no papel, todas essas regras para eu poder adentrar nessa comunidade. As garantias. As garantias de direito para ele, porque ele está entrando ali para te defender. Então as políticas hoje de enfrentamento, ela tem que começar primeiro pelo agente. Se esse cara não estiver bem, você não vai pegar 100% desse cara. E saibam vocês, ele já tem um sacrifício da própria vida que outra profissão não tem. Mas o que é que você tem feito por ele ultimamente? De que forma que você tem olhado para ele? Você está recriminando? Vamos mudar. Vamos abraçar. E como tu falou, então falar obrigado pelos seus serviços. Então a gente tem que ter essa noção das coisas. Então, segurança pública, ela não vai se fazer com entrega de rosas no Rio de Janeiro, nem caixa de bombom. Aqui é guerra. Ou a gente encara isso e sabe que a gente está realmente limitado por onde andar hoje, com tudo caro, com frete mais caro, com seguro mais caro, com territórios dominados, patrimônio desvalorizado, mas o principal é a tua família.
Não tem dinheiro que pague você colocar um ente querido teu ceifado pela violência no Rio de Janeiro. Não tem nada que você possa construir para devolver isso para dentro de uma família. Tanto que as pensionistas estão aí, que trocariam GRAM, GRET, tudo pela volta do ente querido dela. Então vamos respeitar mais, vamos contar mais verdade, vamos deixar de contar história, vamos deixar de ser político profissional. Essas propagandas eleitorais aí, propaganda de governo, gasta-se tanto para mostrar aquilo que a gente não tem. A gente aponta tanto problema que é do lado de fora do que acontece nos outros países, sendo que a gente não faz o nosso dever de casa. Verdade. Então, eu me sinto, Evandro e todo mundo que acompanha a gente aqui, um animal em extinção. Eu também sou. Porque eu falo e vejo o sistema me combater. O sistema aparelhado para me combater. Ontem mesmo eu fui vítima disso. A gente homenageou um grupo de policiais que estavam trabalhando, que baixaram todos os índices aqui, e um desses policiais agraciados está envolvido numa investigação do Ministério Público. A matéria foi que eu elogiei não todos. Mas... para poder justamente direcionar para mim. Então, é investigado em Ministério Público, não é condenação. Que ele tem o direito à ampla defesa, mas a homenagem que nós fizemos foram a esse grupo de policiais que se destacaram nos semestres após trabalho, de tentar diminuir a criminalidade. Eu não peguei uma pessoa específica e falei, você aqui vem cá, até porque ninguém vence sozinho. Sim. A Polícia Militar, ela é a Polícia Militar, não é um policial. A instituição, as nossas instituições, elas são compostas de homens e mulheres trabalhadores e honestos. Se teve algum desvio de conduta, é isolado. Pegue e se apure. Não estou falando para não apurar nada, longe de mim. Mas não se pode apagar o que foi feito de homenagem àqueles que trabalharam por conta de que eu não sei nem se vai ser condenado no final. Mas naquele momento, aquilo que se foi predisposto a fazer, eles fizeram. Eles entregaram. Então, reconhecimento é por isso. Então, eu sou um animal em extinção porque eu falo muito, eu cobro muito, eu escrevo muito e eu queria ter muito mais apoio de outros parlamentares que não estivessem preocupados com reeleição em grupos políticos, porque eu acho que é tudo consequência do trabalho. Mas também você lutar contra a máquina em que fala Portugal, não vão te dar isso porque você fala mal desse, você fala mal daquele. E eu tenho falado o seguinte, não me deem nada. Eu já escrevi sobre tudo que pode ser feito. De tudo que pode falar. Como eu falei, para o veterano GRAM, para condições de trabalho, reposição inflacionária. Fui o único parlamentar que coloquei no Propag segurança pública, porque estava saúde e educação. Eu fui colocar assim, e segurança pública. Teve parlamentar que me procurou e falou, tira porque não vai passar. Foi não, eu estava esperando chegar o texto, fiz minhas 3 emendas. E já teve gente criticando. Ah, mas com o Propag não vai pagar os salários. Não. Vai desafogar o Estado de um lado para ele cumprir o compromisso do outro. E eu ainda tenho dúvida se o que nós temos aqui não se pode cumprir o compromisso. Porque todo mundo começou a pagar mais de contribuição. Então, se foi feito um estudo para todos terem a garantia do direito, já estamos pagando. Mas sempre quando chega na hora da gente, tem um probleminha. Até chegar um próximo show de um artista renomado, mundialmente conhecido, ser colocado em Copacabana e tudo funcionar para o Carioca. Carioca, brasileiro, acordem. Busque histórico de quem você votou. Tentem lembrar em quem você votou. Se ele fez por você, se ele é teu padrinho político, ou se ele fez pelo povo. E mesmo que você não goste dele, fala assim, não gosto desse cara não, mas pelo menos ele trabalhou. O negócio é cobrar dos nossos políticos. Lembrem-se de quem votou. Acha o cara, ele está sempre no Instagram, marca ele. Se ele não se deixa marcar, e se ele não deixa receber mensagem no direct, eu acho que ele não é seu político. E ele não te representa no mandato que você deu a ele. Então cobre dos políticos, marca lá o Sargento Portugal e cobrem dele. Meu telefone é o mesmo. Então. Meu telefone é o mesmo. E tem gente que fala assim, pô, cara, eu te mandei mensagem, muito obrigado, já vi que você mudou. Não mudei, é que são 4, 5, 6 mil mensagens por dia. Sim. E eu falo, mandou mensagem, me telefona. Porque eu não mudei o telefone, poderia ter transformado em telefone de assessoria, Sim. tudo, porque não tem como responder mesmo. Sim, não tem. Mas não significa que eu não quero te dar atenção. Não, absolutamente. Então, ele pode me telefonar, pode entrar nas nossas redes, entre no Fale Conosco, nós temos Fale Conosco. Acompanha, seja um crítico ao nosso mandato, mas seja verdadeiro.
Sim, A crítica construtiva, ela é válida. Porque, como eu falei, ninguém consegue nada sozinho. absolutamente. Ninguém vai vencer essa guerra sozinho. Absolutamente. Agora, às vezes, tu tem a solução de um problema em que tu guardou pra você, que tu pode trazer pra gente aqui, pra mim, pra pode trazer pra gente, em que a gente vai chegar e falar o seguinte, dá pra transformar em lei. Sim. Bem que você falou. Pode Quando tu mandar tava pra- falando ali... Pode mandar para mim que a gente já manda para ele já, Isso já aí. bem, já bem E é trabalhar. esquematizado. O político tem que trabalhar pro povo, não pro grupo político dele. Pelo menos assim é o que eu penso. Gente, quem ficou até aqui, eu acho que deve ter gostado pra caramba desse bate-papo. Por mim, eu ficava mais umas 8 horas. E é Mas bom de conversar, né? o deputado tem um monte de coisa. Eu sei que a vida dele é corrida. Agradeço muito, Portugal. Pode me chamar sempre que eu voltarei. Agradeço pra caramba. Agradeço em você e por você a todos os agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, ao policial penal, ao pessoal do Degase, à Polícia Civil, ao povo do Corpo do Bombeiro, que é aquele que está aqui hoje na ponta da lança nos acidentes que a gente tem pra caramba e está sempre ajudando a todo mundo sem olhar a quem. Isso é que é bonito na Polícia Militar. Te deixo um presentinho Muito obrigado. para você levar. Vai para Brasília. Vai para Brasília lá para você tomar seu café e Obrigado. lembrar que estivemos juntos aí, estaremos sempre juntos. Com certeza. Gente, se ficou até aqui, dá aquele joia, manda um comentário. Aquilo que for pergunta do Portugal, eu já mando para a assessoria dele, para o Thiago. Aquilo que for para mim, a gente já responde. Se eu não responder, o Calvoso briga comigo e eu respondo também. Tá joia? Com certeza. Gente, muito obrigado. Direto do céu, dos estúdios Sphinx. Chique pra caramba nós estamos, entendeu? E até a próxima no novo Entende Direito.